Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é uma regravação. Eu vou postar aqui mais uma vez o tutorial da saída de praia estilo regata, que é uma peça que eu postei há 8 anos e até hoje ela é a mais visualizada aqui no canal. O objetivo de eu regravar ela novamente é dar mais qualidade de vídeo e ensinar você a fazer ela por medidas, o que vai facilitar com que você faça ela do tamanho que você quiser. A peça de 8 anos foi feita com barroco natural 4, e essa de hoje a gente vai fazer usando o fio verão, mas lembrando que justamente por ser feita por medida, você pode substituir o fio pelo que você quiser, que vai dar super certo, tá bom? A lista de material utilizada é a que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, antes da gente começar a fazer nossa peça, eu quero que vocês peguem papel e caneta para que vocês anotem as medidas que vocês irão precisar para fazer a peça do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Aqui é super simples, mas a gente vai precisar de uma atençãozinha para a gente não errar, ok? E a primeira medida que a gente vai precisar decidir é o comprimento da peça. Aqui eu não vou dar nenhuma tabela, porque é muito pessoal isso aqui. Você pode querer uma peça mais curta, outra mais comprida. O que vocês irão fazer é pegar uma fita métrica, colocar no seu ombro, no ombro de quem vai utilizar a peça, e medir de forma vertical até você alcançar o comprimento que você quer. Lembrando que essa medida que vocês irão buscar não conta com a franja, tá bom? Sem contar com a franja, ok? Um outro detalhe é que é importante que vocês passem essa fita métrica sobre o volume do busto, tá bom? Só para vocês terem aqui como parâmetro o que eu vou fazer com a minha peça, para minha peça eu decidi 75 centímetros. Pessoal, para minha peça, vocês não precisam repetir as minhas medidas, vão atrás das medidas de vocês, tá bom? Mais ou menos 75 centímetros é o que eu quero de comprimento para minha peça. A segunda medida é a cava do braço, essa abertura bem aqui onde a gente passa o braço. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de altura da cava do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela ou vocês podem tirar a medida de uma roupa que vocês gostem da altura da cava delas, tá bom? Sem problemas. A única observação que eu faço é que essa tabela que eu estou dando aí, ela é de medidas padrão, de roupas convencionais. Mas a nossa peça, ela é uma peça que foi pensada para ter uma cava mais profunda. Então, nesse caso, vocês podem adicionar a essa medida da tabela mais alguns centímetros. Eu, por exemplo, o tamanho que eu estou fazendo é para uma peça de 20 centímetros, mas eu vou fazer com mais ou menos 23 centímetros, porque eu quero a cava um pouco mais profunda, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 23 centímetros. Pessoal, eu falo mais ou menos porque é uma peça artesanal. Nem sempre é possível a gente cravar a medida que a gente quer. Às vezes é necessário ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, e isso faz parte, e isso não é nenhum erro, tá bom? A outra medida que a gente vai precisar é da altura antes da cava. Que medida é essa aqui? Bem, nós vamos começar nossa peça de baixo, dessa linha aqui que a gente alcançou no comprimento, para cima. E a gente vai trabalhar de forma circular. Só que vai chegar um momento em que a gente vai esbarrar na cava. E a gente, nesse momento, vai trabalhar de ida e volta, fazendo primeiro a frente e depois as costas. Então, a gente precisa saber que medida é essa aqui, ó. Que medida é essa que vai das correntes iniciais até o momento de dividir a peça em frente e costas. Essa medida que eu tô chamando de altura antes da cava. Como é que a gente vai encontrar essa medida? Muito simples. Vai pegar o comprimento que você anotou aí para sua peça e vai tirar desse comprimento o que você anotou da cava. No meu caso aqui é 75 centímetros de comprimento menos 23 de cava, o que dá 52 centímetros. No meu caso, eu vou trabalhar de forma circular 52 centímetros. Vou anotar aqui, 52 centímetros. E a outra medida, que é a medida que a gente vai iniciar o trabalho, a medida das correntes iniciais, a gente vai precisar da circunferência do quadril. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas indicações de circunferência do quadril para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela, vocês podem tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar. Enfim, no meu caso, a minha peça vai para um quadril de 96 centímetros, mais ou menos. Então, agora a gente vai começar o nosso trabalho.
E para a gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos começar fazendo o nosso cordão de correntes, que precisa ser múltiplo de 10, ou seja, 10 correntes, mais 10 correntes, mais 10 correntes, até a gente atingir o tamanho que a gente precisa, que é o tamanho da circunferência do quadril que anotamos no começo desse vídeo. Depois que a gente atingir o tamanho que a gente precisa, a gente vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho que a gente fez. Vamos fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes irão equivaler a um ponto alto. Vamos para a correntinha do lado da base e vamos fazer outro ponto alto. Vamos no ponto seguinte e vamos fazer mais um ponto alto, ficando assim 3 pontos altos seguidos, formando um bloquinho. 7 correntes de separação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pular 7 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no 8º ponto, a gente volta a fazer o bloquinho. Faz um ponto alto, vai para o ponto seguinte, faz outro ponto alto, vai para o ponto seguinte, faz mais um ponto alto, tá? Esse bloquinho aqui é exatamente igual a esse, então a gente vai só repetindo. 7 correntes. Pula 7 pontos da base, e a partir do 8º, a gente começa o bloco novamente e segue até o fim da carreira. Chegamos aqui no final da nossa primeira carreira, falta aqui apenas as 7 correntes para a gente encerrar, só que essas últimas 7 correntes a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer apenas 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos substituir as outras 4 por um ponto alto duplo, que a gente vai fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima, das 3 que a gente iniciou a carreira. Dessa forma, a nossa agulha já para no meio dessas 7 correntes, que é onde a gente vai iniciar a segunda carreira. Então, pessoal, a nossa primeira carreira ficou dessa forma, um bloco e um espaço. Um bloco e um espaço. Todas as vezes em que eu me referi à primeira carreira, é isso aqui que a gente vai fazer, tá bom? Vamos agora para a segunda carreira. Para a segunda carreira, a gente vai subir fazendo 3 correntes. E no mesmo ponto onde a gente subiu fazendo essas 3 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? No mesmo lugar. Formando assim uma espécie de triângulo invertido, um triângulo de cabeça para baixo. Olhem só, ficou aqui no formato de Vzinho. 3 correntes. E sobre o bloco de 3 pontos altos, nós também vamos fazer 3 pontos altos, um ponto para cada um deles. Só que a gente vai fechar esses 3 pontos altos juntos. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto e vou fazer o primeiro ponto alto, que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Vou para o segundo ponto e vou parar com 3 laçadas na agulha. Vou para o terceiro ponto e vou parar com 4 laçadas na agulha. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu laço e fecho tudo de uma vez, tá? Ficando assim, um triângulo convencional, tá? Aquele que começa fininho em cima e vai ficando mais largo quando chega embaixo. 3 correntes. Aqui eu tenho o nosso cordão de 7 correntes, eu venho na correntinha do meio, ou seja, na 4ª corrente, e volto a fazer o triângulo invertido, ou seja, 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse triângulo aqui invertido que eu estou fazendo, já é repetição do primeiro. Olhem só, já é repetição desse. Então, a gente só segue fazendo isso aqui. 3 correntes, 3 pontos altos juntos, presos juntos, aliás, sobre o bloco de 3 pontos altos. Olhem só. Fecha tudo de uma vez. 3 correntes e um triângulo invertido na 4ª correntinha do espaço. Vamos fazer isso por toda a volta. Cheguei aqui no finzinho da nossa segunda carreira e agora falta apenas as 3 correntes para encerrar. E aqui eu vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui na terceira correntinha das 3 que a gente iniciou, contando de baixo para cima, e vou fazer um ponto baixíssimo nela.
Bem, e assim fica a nossa segunda carreira, onde a gente tem um triângulo feito normalmente e um triângulo invertido separados por 3 correntes. Bem, pessoal, o nosso trabalho é só a repetição dessas 2 carreiras, tá bom? Apenas repetir as 2 carreiras. Para não restar dúvidas, eu vou mostrar para vocês novamente como repetir a primeira carreira aqui sobre a segunda. A gente vai subir fazendo 3 correntes que irão equivaler a um ponto alto e vai fazer um ponto alto para cada ponto alto desses do triângulo invertido. Ficando assim novamente o nosso bloquinho de 3 pontos altos. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai direto para o triângulo invertido, tá? A gente não trabalha sobre esse aqui. E sobre o triângulo invertido, a gente faz o bloco novamente, um ponto alto para cada ponto alto dele. Simples assim, tá, pessoal? E aí, a gente vai seguir até o fim da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, até o próximo triângulo invertido. E a gente segue até o final. Cheguei aqui no finalzinho novamente da repetição da primeira carreira e como vocês devem lembrar, a gente vai sempre encerrar essa carreira da mesma forma que a gente encerrou a primeira vez, fazendo 3 correntes e substituindo as outras 4 por um ponto alto duplo que a gente faz na terceira corrente contando de baixo para cima. E aqui agora é hora de repetir a segunda carreira que a gente fez, fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e colocando mais 2 pontos altos juntos, formando assim o primeiro triângulo invertido da carreira. A gente sempre começa com um triângulo invertido, tá bom? 3 correntes, e sobre o bloquinho de 3 pontos altos, a gente faz 3 pontos altos fechados juntos. E aí, a gente segue até o fim da carreira, como eu disse, repetindo apenas essas 2. E vocês irão repetir essas carreiras até quando? Vocês irão repetir até que você alcance a medida que a gente determinou para a altura da peça antes da cava do braço, ok? Então, vocês irão fazer até que vocês cheguem nessa medida. Porém, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que a última carreira que vocês deixem no trabalho de vocês antes de abrir a cava do braço seja a repetição da primeira carreira, dessa aqui, tá? Onde a gente faz os blocos e os espaços. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a minha peça já mais avançada. Olhem só o efeito que só a repetição desses pontos causam na peça. Aqui em cima, como vocês podem ver, a minha última carreira trabalhada foi a repetição da primeira carreira, onde a gente faz os blocos e os espaços. E aqui, pessoal, no encerramento dessa carreira, apenas dessa última carreira, ao invés de fazer 3 correntes e um ponto alto duplo, eu fiz as 7 correntes e fiz um ponto baixíssimo aqui para encerrar, tá bom? Nesse caso aqui, eu não precisaria encerrar da maneira que a gente vinha encerrado. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A partir de agora, a gente vai precisar dividir o trabalho em 2 partes, frente e costas. Eu quero que vocês prestem atenção nas explicações que eu vou dar a partir de agora, porque em alguns momentos eu vou dar para vocês 2 caminhos para seguir. E aí vocês precisarão entender qual desses 2 caminhos vai ser o melhor para que vocês façam a peça de vocês, tá bom? Mas por que eu vou ter 2 caminhos? Porque nesse momento aqui da peça, nós vamos ter situações que não vai ser igual para todo mundo. A minha situação pode não ser igual à sua. Do que eu estou falando? Eu vou explicar melhor. Nessa última carreira aqui que a gente fez, a gente tem vários espaços, certo? Certo. Se eu for contar aqui a quantidade de espaços que eu tenho nessa última carreira, eu vou ter 21 espaços. Pode ser que você não tenha um número igual ao meu, tá bom? A possibilidade de você não ter a mesma quantidade que eu é grande, ok. Até aí não tem problema nenhum. A diferença está em quem tem uma quantidade que é par e quem tem uma quantidade que é ímpar. Então, a gente vai ter 2 caminhos diferentes. Um para quem tem uma quantidade de espaços par e o outro para quem tem uma quantidade de espaços ímpar, ok? E é isso que eu vou explicar agora para vocês. Para facilitar, eu vou tentar não fazer cálculo matemático, porque eu sei que algumas de vocês
têm dificuldade, já ficam um pouco ansiosas quando envolvem cálculos, com medo de errar, embora seja tudo muito simples aqui, mas eu vou tentar não enfiar cálculo aqui no nosso trabalho, tá bom? Então, o que vocês irão fazer? Vocês viram aqui, pessoal, no último espaço que vocês fizeram, tá? Onde vocês encerraram a carreira, e irão dobrar dessa forma aqui, ó. Colocando aqui bloco sobre bloco, deixando esse espaço de encerramento da carreira no canto. Nesse espaço, você vai colocar o marcador. O que esse marcador quer dizer? Esse marcador quer dizer que é nesse espaço aqui que você vai abrir uma das cavas do braço, tá bom? Aí, você vai arrumando o resto. Olhem só, espaço sobre espaço, bloco sobre bloco, espaço sobre espaço, dividindo assim certinho, tá? Espaço sobre espaço, bloco sobre bloco, até você chegar lá no outro canto. Lá no outro canto, você pode encontrar duas possibilidades diferentes, que eu vou explicar agora. Olhem só, se você arrumou todo o seu trabalho e quando chegou aqui no outro canto, o seu trabalho estava assim, do mesmo jeito que está lá no começo, o que você vai fazer? Você vai colocar o marcador nesse espaço. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem uma quantidade par de espaços na sua última carreira. E nessa divisão, tanto a parte da frente quanto a parte das costas do seu trabalho vai ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, você teve uma quantidade par de espaços. Não esqueça disso, tá? Porque mais pra frente a gente vai falar disso várias vezes. Então, não esqueça disso. Se o seu trabalho tá dessa forma aqui, quando chegou do outro lado, é porque você teve uma quantidade par de espaço. Agora, se vocês arrumaram certinho aqui o seu trabalho, a sua última carreira, dobraram certinho, e aqui do outro lado, o que vocês encontraram foi um bloco, exatamente como está o meu aqui, isso quer dizer que você tem na sua última carreira uma quantidade ímpar de espaços, ou seja, na hora de dividir frente e costas, a parte das costas da sua peça vai ficar com um espaço a mais do que a parte da frente, ok? E onde vocês irão colocar o marcador? Olhem só, aqui eu tenho o bloco do canto, aqui eu tenho o primeiro espaço depois do bloco, e aqui eu tenho o segundo espaço depois do bloco. Eu vou pegar esse segundo espaço da frente e vou colocar o marcador, tá bom? Ok? Eu vou contar aqui o meu trabalho desse marcador até o primeiro que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses espaços que eu contei entre um marcador e outro serão à frente do meu trabalho. Agora eu vou contar os espaços que não tem marcador. Então, eu venho aqui no primeiro espaço depois do marcador e olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Essa parte aqui, com um espaço a mais, vai ser as minhas costas. Então, como vocês podem ver, eu tenho 10 na frente, 11 atrás. 10 mais 11, 21. Exatamente a quantidade de espaços que eu falei que eu tinha na frente, tá bom? Então, vocês devem ter entendido como é que vai ser a divisão de vocês, caso vocês tenham uma quantidade par ou uma quantidade ímpar, tá bom? Mais na frente da sua peça, eu vou conversar com vocês novamente. Então, não esqueçam se você é par ou se você é ímpar. Então, pessoal, agora a gente vai lá para aquele marcadorzinho que a gente colocou segurando o pontinho, tá? Onde a gente encerrou a última carreira. Vou colocar aqui a agulha nesse ponto. E eu vou fazer agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho, tá? A gente vai virar o trabalho. E vamos fazer sobre essa correntinha aqui, na correntinha do meio, o triângulo invertido. A gente vai começar aqui a repetição da segunda carreira, tá? Um triângulo invertido. 3 correntes, e sobre o bloco, 3 pontos altos presos juntos. E a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar lá no outro marcador que a gente colocou, ok? Vamos lá. Cheguei aqui, pessoal, olhem só, no segundo marcador, fiz aqui os 3 pontos altos presos juntos, vou fazer 3 correntes.
Nessa alça, nesse espaço onde está o marcador, eu vou fazer o triângulo invertido, mas como é o último triângulo, já para encerrar a carreira, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. 2, prestem sempre atenção nisso, tá? Que a gente vai sempre fechar dessa forma. E o terceiro ponto alto, eu vou fazer parando pela metade, parando com apenas 2 laçadas na agulha. Dessa forma aqui. Depois disso, eu vou fazer um ponto alto duplo. Se lá no início da carreira eu iniciei com 4 correntes, agora eu vou encerrar com um ponto equivalente a 4 correntes, que é o ponto alto duplo. Aí eu venho no primeiro ponto alto do bloco, olhem só, no primeiro ponto alto do bloco, e aqui eu faço esse ponto alto duplo, fechando ele junto ao último ponto alto do triângulo invertido que eu fiz. Dessa forma aqui, tá bom? A partir daqui, eu volto novamente. Eu vou fazer 4 correntes, mais uma vez. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto alto sobre o terceiro ponto alto aqui do triângulo, tá? Olhem só. Quando a gente vira, ele vira o terceiro ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E a partir daqui, eu começo a fazer a repetição da primeira carreira. Vou fazer 7 correntes. Vou lá para o próximo triângulo invertido e vou fazer 3 pontos altos. E vou seguir até próximo do fim da carreira novamente. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o bloco, fiz as 7 correntes. Venho aqui no último triângulo invertido da base, vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto desse triângulo, só que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. E aí, eu vou encerrar a carreira fazendo um ponto alto duplo, que eu vou colocar nesse espaço logo depois do triângulo. E aí, eu vou fechar esse ponto alto duplo junto a esse ponto alto, dessa forma aqui. Pessoal, a maneira que a gente vem começando e encerrando essas 2 carreiras está fazendo com que fique diminuições tanto de um lado quanto do outro da cava, tá? Vocês podem aí tentar reparar no trabalho de vocês, que aqui está surgindo uma espécie de rampa, tá? Então, nós estamos fazendo diminuições tanto no início quanto no final da carreira. E essas diminuições estão sendo feitas sobre o bloco de 3 pontos altos. Eu estou enfatizando isso aqui, daqui a pouco vocês irão entender por quê. Bem, pessoal, então agora a gente tem a próxima missão, que é abrir o decote, tá? Nós vamos fazer um decote em V e a gente vai precisar centralizar esse decote na última carreira que a gente fez, essa carreira que a gente acabou de fazer. A gente vai precisar encontrar o ponto central da última carreira para começar a abrir esse decote. E mais uma vez, eu vou dar para vocês 2 caminhos e vocês vão prestar atenção para entender qual vai ser o de vocês, ok? Para encontrar esse ponto central, para abrir o decote, eu vou pegar aqui o início e o final da última carreira, olhem só, o início e o final da última carreira, vou colocar um sobre o outro, dessa forma, e vou virar aqui o nosso trabalho. Olhem só. E vou novamente arrumar, colocar espaço sobre espaço, bloco sobre bloco, até eu chegar lá na dobrinha do trabalho. Olhem só. Como vocês podem ver, o meu trabalho está com uma alcinha aqui no canto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o marcador nessa alcinha. Ou seja, eu vou abrir o meu decote sobre o espaço, tá bom? O meu decote vai ser aberto sobre o espaço. Mas pode ser que o seu cantinho, a sua dobrinha, o seu trabalho esteja dessa forma, com um bloco aqui do lado. O que vocês irão fazer se tiver um bloco no canto? Vocês irão colocar o marcador no bloco e vocês irão abrir o decote de vocês sobre o bloco, tá bom? Ou seja, vocês irão abrir o decote no que aparecer aqui no canto, seja espaço ou seja o bloco. A diferença é que vai ter uma maneira de trabalhar para cada uma dessas opções, tá? Quando a gente chegar aqui no bloco. Mas eu vou explicar isso para vocês, ok? Vou tirar esse marcador aqui que ele não me interessa. E aqui eu vou começar novamente o trabalho. A partir de agora, a gente vai daqui, da cava, até o centro, que é onde a gente vai abrir o decote, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou subir com 4 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer um triângulo invertido
sobre aqui a quarta corrente do espaço. E vou trabalhar a repetição da segunda carreira até a gente chegar lá no marcador do centro para abrir o decote. Eu quero que vocês prestem atenção que eu vou explicar um de cada vez. Primeiro, eu vou explicar para quem tiver colocado o marcador no bloco, tá? Para quem for abrir o decote no bloco. E depois eu vou explicar para quem for abrir o decote no espaço, ok? Vamos lá. Então, eu tô aqui me aproximando do marcador do decote, tá? Para as pessoas que vão fazer o decote sobre o bloco. E eu vou mostrar aqui logo todo o processo, tá? De construção do bojo para essas pessoas, tá bom? Depois eu falo com as outras, com o outro caso. Fiz aqui os 3 pontos altos presos juntos, vou fazer 3 correntes, vou no quarto ponto e vou fazer o triângulo invertido. Só que esse triângulo invertido, eu vou parar o terceiro ponto alto com 2 laçadas na agulha. E vou fazer um ponto alto duplo, pegando o primeiro ponto alto do bloco onde está o marcador, tá bom? E aí, vou fechar esse ponto alto duplo e esse ponto alto juntos. Vocês devem estar pensando o seguinte, eu já vi isso. Pois é exatamente da mesma forma que a gente fez na cava, tá? Para fazer a cava do braço, exatamente a mesma diminuição. Chegou aqui, a gente vai fazer 4 correntes, virar o trabalho, fazer um ponto alto sobre o terceiro ponto alto e fazer 7 correntes. Bloco sobre o triângulo invertido, e aí você vai dar continuidade até você chegar lá na cava do braço novamente. Na cava do braço, você já deve saber o que você tem que fazer, tá? Você já aprendeu a fazer a diminuição aqui do lado da cava do braço. Então, você vai na cava e volta. Quando você estiver aqui próximo do decote novamente, a gente volta. Tô chegando aqui novamente na parte do decote, tá bom? Aqui eu fiz os 3 pontos altos presos juntos, fiz as 3 correntes, fiz os 2 primeiros pontos altos do triângulo invertido e vou fazer o terceiro ponto alto, parando com 2 laçadas na agulha. Aqui é o seguinte, lá embaixo, quando a gente fez essa carreira com diminuição pela primeira vez, olhem só, o triângulo invertido. Eu fiz o ponto alto duplo pegando o primeiro ponto alto do bloco. Só que a partir de agora não tem mais bloco aqui para prender. Então, eu vou fazer esse ponto alto duplo a partir de agora, pegando esse espaço bem aqui da base. Olhem só. E aí, eu prendo o ponto alto duplo junto ao ponto alto do triângulo invertido. Simples assim. Aí, é só a gente virar com 4 correntes, fazer o ponto alto no terceiro ponto alto do triângulo, fazer as 7 correntes e seguir a nossa carreira. Pessoal, à medida que a gente vai trabalhando, fazendo diminuições no começo e no final da carreira, o bojo vai se afunilando, né? Virando um triângulo. E é isso que a gente vai fazer. Só que vai ter um momento que a gente vai parar de fazer as diminuições. Eu vou avançar o meu trabalho e volto já para mostrar para vocês em que momento vocês irão parar de fazer essa diminuição, tá bom? Vamos lá. Olhem só. Então, para quem começou a desenvolver o decote sobre o bloco, vocês irão fazer as diminuições do bojo até que a sua última carreira fique dessa forma aqui, tá bom? Com 4 correntes, um triângulo invertido, 3 correntes, 3 pontos altos presos juntos, 3 correntes, um triângulo invertido preso com um ponto alto duplo. Então, vocês coloquem pausa aí no vídeo, tá? E faça esse bojo até que a sua última carreira fique dessa forma aqui, ok? Então, a partir do momento que você chegar nessa carreira aqui, só para ajudar a gente mais tarde, eu vou colocar um marcador aqui nessa última carreira. Você pode fazer a mesma coisa. Esse marcador é só para me indicar que essa carreira aqui foi a última carreira que eu fiz com diminuições, tá bom? Só isso, nada demais. Nem é tão necessária, mas eu vou colocar só para que fique mais fácil daqui a pouco. Então, a partir de agora, a gente vai começar a subir o nosso trabalho sem diminuições,
nem no início e nem no final. A gente vai começar a fazer reto, como se a gente estivesse fazendo a alça da nossa peça. Bia, eu prefiro a alça mais fina. Você pode continuar afinando sem problema nenhum. Entretanto, se você for fazer mais fino que isso, você vai precisar usar a sua imaginação para continuar, tá bom? Porque eu vou ensinar a partir daqui. Mas é tudo possível, tá bom, pessoal? Tudo possível. Faça a peça do jeito que você preferir. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes, que irão equivaler a um ponto alto. Vou virar o trabalho e sobre o triângulo invertido eu vou fazer 3 pontos altos. Essas 3 correntes que eu fiz para subir, elas não vão contar como ponto alto do bloco, tá? Elas foram apenas para pegar a altura. 7 correntes. E aqui eu faço um bloco. E assim como eu comecei com um ponto alto para ganhar altura, eu também vou fazer outro ponto alto aqui. Ficando dessa forma. Vou fazer mais uma vez 3 correntes para ganhar altura e mais uma corrente de separação. Viro o trabalho e faço os 3 pontos altos presos juntos. Aí, eu faço os 3 pontos altos presos juntos, faço o triângulo invertido e faço os 3 pontos altos presos juntos aqui novamente. Pronto. Mas eu preciso encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da base. Ficando dessa forma. Vou fazer mais uma vez 3 correntes para ganhar altura e mais 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho e sobre o triângulo invertido eu faço um bloco. Cinco correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha depois dos 3 pontos altos que foram presos juntos e na segunda eu faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. 3 correntes para subir, para ganhar altura. Viro o trabalho, vou pular a primeira correntinha da base e na segunda eu vou fazer um triângulo invertido. Três correntes, 3 pontos altos presos juntos. Três correntes, pulo 1, 2, 3 pontos da base e no quarto ponto eu vou fazer o triângulo invertido. Vou pular um ponto e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto, ficando dessa forma. E nesse momento, pessoal, essa minha carreira aqui, que eu acabei de fazer, ela está igual à última carreira que eu fiz com diminuições. Olhem só, ela está igual. Começa aqui com o triângulo invertido, começa aqui com o triângulo invertido. Aí, depois eu tenho os 3 pontos altos presos juntos e encerro a carreira com o triângulo invertido também. Ou seja, você vai dar continuidade
só repetindo aquilo que você já fez, tá bom? É só ir acompanhando o que você fez e dar continuidade. Mas você vai fazer isso até quando? Você deve lembrar que lá nas nossas anotações, a gente anotou uma medida que chamava altura da cava do braço, certo? Pois é. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar uma fita métrica e irão medir do lado da cava do braço, tá? A partir do momento em que a gente divide o trabalho em frente e costas, e vocês irão medir para cima. Irão fazer essas carreiras, irão dar continuidade até que vocês alcancem a medida que vocês escolheram para a cava do braço de vocês, tá bom? Pelo tanto que a gente trabalhou aqui, eu tô bem próximo do meu, bem próximo mesmo. Mas aí você vai fazer até quando for necessário para você. Ok, pessoal? E aí, quando vocês chegarem na altura que vocês querem, é só vocês arrematarem. Bem, então agora que eu já expliquei o que as pessoas que fizeram o decote sobre o bloco tinham que fazer para formar o seu bojo, agora eu vou falar com as pessoas que estão com o decote sobre o espaço, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês irão abrir o decote sobre o espaço. Olhem só onde está o marcador, aqui a gente vai começar a fazer o decote. Fiz aqui o triângulo invertido, fiz as 3 correntes, eu venho sobre o último bloco antes do marcador e eu vou fazer aqueles 3 pontos altos presos juntos. Só que aqui eu vou fazer os 3 pontos altos parando com 2, com 3 e com 4 laçadas na agulha, porém, antes de eu fechar, olhem só. Antes de eu fechar, eu vou fazer o nosso ponto alto duplo. E esse ponto alto duplo vai ser feito na 4ª corrente, tá? No mesmo lugar onde a gente faria o triângulo invertido. E aí, eu vou fechar tudo junto. Dessa forma aqui. Ok? Agora, a gente volta com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vira o trabalho, faz o bloco. E aqui a gente faz a carreira que você já conhece, tá? Faz o bloco de 3 pontos altos, depois as 7 correntes, e depois a gente vai sobre o próximo triângulo invertido fazer mais um bloco. Até o fim da carreira. Quando eu chegar aqui no fim da carreira, que é o lado da cava do braço, a gente volta. Eu não vou mais mostrar desse lado, porque desse lado aqui você já aprendeu como faz, certo? Então, a gente volta. Quando eu voltar novamente, já é de novo aqui próximo do decote, tá bom? Não esqueça disso. Você vai fazer e vai voltar. E aí, quando voltar, a gente mais uma vez enfatiza aqui para não restar dúvidas. Então, pessoal, eu tô aqui novamente do lado do decote. Fiz aqui o último triângulo invertido da carreira. Vou fazer 3 correntes. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, na primeira carreira, com diminuição aqui do lado do decote, onde eu fiz o triângulo invertido, eu fiz 3 correntes e fiz 3 pontos altos presos juntos sobre o bloco, junto também a um ponto alto duplo. Só que esse ponto alto duplo, eu peguei lá na frente, por isso que eu fiz os 3 pontos altos juntos aqui. A partir de agora, eu não vou ter mais essas correntinhas para colocar o ponto alto duplo lá na frente. Eu vou fazer o ponto alto duplo nesse espaço aqui, depois do bloco, ou seja, mais próximo. Então, como eu vou fazer a partir de agora mais próximo, eu já não vou mais fazer os 3 pontos altos presos juntos. Eu vou direto para o ponto alto duplo que eu vou fazer nesse espaço, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui, quando eu fiz essa carreira aqui com diminuição, eu fiz os 3 pontos altos presos juntos ao ponto alto duplo, porque eu ia colocar o ponto alto duplo mais na frente. Aliás, porque eu coloquei o ponto alto duplo preso mais na frente. A partir de agora, ele vai ser preso mais próximo do bloco, então eu já não vou mais fazer os 3 pontos altos juntos. Eu vou direto para ele, ficando dessa forma, tá bom? Aí, aqui você faz 4 correntes novamente, a partir daqui é tudo igual como vocês já aprenderam. 4 correntes, vira o trabalho, faz um bloco sobre o triângulo invertido e segue até o fim da carreira. E é isso aqui, pessoal, tá bom? É isso aqui que vocês irão fazer e vocês também irão fazer diminuição no começo
e no final da carreira, fazendo com que aqui na frente forme um triângulo, tá? E até quando que vocês irão fazer essas diminuições? Eu vou avançar o meu trabalho e volto para mostrar para vocês como deve estar a carreira de vocês, para vocês pararem de fazer a diminuição, tá bom? Olhem só, então vocês irão diminuir o trabalho de vocês, irão diminuir o bojo de vocês, até que a última carreira esteja dessa forma, tá? 4 correntes, um triângulo invertido, 3 correntes, 3 pontos altos presos juntos, 3 correntes, um triângulo invertido, 3 correntes e um ponto alto duplo. Dê pause aí no vídeo, tá? Você pausa aí o vídeo e faz o seu trabalho até que a sua última carreira fique dessa forma. Depois que você chegar nesse ponto, a gente vai afinar um pouquinho mais, tá? Porque tá muito largo para a gente seguir pro ombro. A gente vai afinar um pouquinho mais. Só que a gente vai afinar só de um lado. A gente vai fazer, nessa próxima carreira, a diminuição só de um lado, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 4 correntes, vou virar o trabalho, vou fazer o bloco. As 7 correntes. Mas desse lado aqui, que seria pra gente fazer diminuição também, a gente não vai, a gente vai seguir reto desse lado. Então, eu vou fazer aqui bloco também. E depois de fazer os 3 pontos altos do bloco, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, pegando esse espaço. Ficando dessa forma aqui. Olhem só, eu vou colocar o marcador, para esse marcador me indicar que essa carreira foi a última carreira que eu fiz diminuições, tá bom? Embora tenha sido só uma diminuição, só um lado, mas foi a última carreira que eu fiz diminuição. Então, a partir de agora, a gente vai seguir reto dos dois lados. Eu vou começar fazendo 3 correntes para ganhar altura e mais uma corrente de separação. Se você acompanhou o outro bojo, o bojo de quem desenvolveu o decote sobre o bloco, você deve lembrar o que você vai fazer, porque é a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer os 3 pontos altos presos juntos, depois eu faço o triângulo invertido e faço os 3 pontos altos presos juntos novamente. Ficando dessa forma, vou encerrar da mesma maneira que eu comecei, fazendo uma corrente e um ponto alto, pegando aqui o espaço. Novamente, eu vou fazer 3 correntes para ganhar altura e mais 5 correntes de separação. Viro o trabalho e faço um bloco. Cinco correntes. Pulo aqui a primeira correntinha depois dos 3 pontos altos presos juntos e na segunda eu faço um ponto alto. Ficando aqui dessa forma. 3 correntes. Viro o trabalho. Vou pular um ponto da base e no segundo ponto eu vou fazer o triângulo invertido. Depois do triângulo invertido, eu vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos lá sobre o bloco. Fiz aqui as 3 correntes, vou pular 3 pontos da base, no quarto ponto eu vou fazer o triângulo invertido novamente. Vou pular um ponto da base e no segundo eu vou fazer um ponto alto para encerrar a carreira. Ficando dessa forma aqui. 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Sob o triângulo invertido, eu vou fazer o bloco, depois eu vou fazer 7 correntes e faço um bloco aqui novamente. Para encerrar a carreira do jeito que eu comecei, eu vou fazer mais um ponto alto aqui.
ficando dessa forma. E nesse momento, a gente tem exatamente a mesma carreira que a gente tem quando a gente para de diminuir. Olhem só, a minha última carreira com diminuição é um bloco, o espaço e um bloco. Aqui, um bloco, um espaço e um bloco. Ou seja, o que você vai fazer para cá para frente é o que você fez sobre essa carreira aqui, tá bom? Você vai fazer até você alcançar a altura da cava do braço, que eu já expliquei no bloco para as pessoas, para as outras pessoas, mas eu vou explicar de novo para você. Você vai pegar uma fita métrica, vai medir desde aqui a primeira carreira que você fez, dividindo frente e costas, e vai fazer essa etapa até que a sua alça alcance a altura que você determinou para sua peça, tá bom? Quando você alcançar, você arremata o fio e aí volta todo mundo para a gente dar continuidade, todo mundo junto para a próxima explicação, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o meu trabalho. Eu fiz aqui o meu primeiro bojo, terminei, arrematei o fio, como eu falei para vocês fazerem também. A explicação que eu vou dar agora é para todo mundo, independente do tipo de decote que você vai fazer, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o segundo bojo. E esse segundo bojo, ele vai ser feito exatamente igual como você fez o primeiro, exatamente igual. Lembrem-se de uma coisa, se você não conseguir fazer o segundo bojo só olhando como você fez o primeiro, você tem o recurso de voltar o vídeo. Você pode voltar o vídeo até o momento em que eu começo a ensinar vocês a fazerem o primeiro bojo e vocês fazerem o segundo bojo assistindo a minha explicação sobre o primeiro, porque é exatamente a mesma coisa, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Vocês só precisam se atentar sobre o tipo de decote que vocês irão fazer. Vocês vão repetir o mesmo bojo que vocês fizeram da primeira vez, tá bom? O único detalhe que é importante, para vocês ficarem na mesma posição do vídeo, tá? Na mesma posição que vocês fizeram aqui o primeiro bojo, vocês vão voltar com o fio pro trabalho, amarrando ele do lado da cava, tá? Do lado da cava. Então, vocês vêm aqui, na última carreira que vocês fizeram, antes de marcar o decote, bem aqui onde a gente tem um encontro desses dois pontos, logo no início da carreira, você vai amarrar o fio. Amarrou o fio, você vai dar continuidade, tá? 1, 2, 3, 4 correntes. Vem aqui para o centro do espaço e começa aqui com um triângulo invertido. E aí, você vai dar continuidade. Como eu já falei, é só você voltar ao vídeo onde eu ensino a fazer o primeiro bojo e fazer o segundo bojo seguindo a explicação, porque é a mesma coisa, tá? Você só precisa se atentar as partes, se você vai precisar acompanhar a parte em que eu faço o bojo destinada às pessoas que construíram o decote sobre o bloco ou destinada às pessoas que construíram o decote sobre o espaço, tá bom? Aí, pessoal, se você fez sobre o bloco, o que você precisa lembrar é que você vai fazer esse segundo bojo até chegar lá naquele bloco onde você colocou o marcador. E aí, você vai até o primeiro ponto alto desse bloco, tá bom? E aí, se você fez sobre o espaço, como eu fiz o meu, então, você vai fazer até você chegar no mesmo pontinho aqui, ó. No mesmo pontinho do espaço, tá bom? Simples assim, é só isso que você precisa saber, ok? Então, eu vou fazer o segundo bojo e a gente volta para passar para a parte das costas. Bem, pessoal, então assim está a minha peça depois que eu terminei os dois bojos, tá bom? E agora, eu venho para cá, para a parte das costas, tá bom? A parte das costas é bem mais simples, porque nós não vamos fazer nenhum tipo de decote, tá? A nossa costa vai ficar fechada, tá? Você vai voltar com o fio bem pra cá, pro cantinho, pegando um dos bojos, olhem só. Esse aqui é o bloco onde a gente pega aqui um dos bojos. Eu venho aqui no terceiro ponto alto desse bloco e vou amarrar o fio nele.
E eu vou fazer carreiras com diminuições, tá? Seguindo a mesma receita de carreiras com diminuições que a gente fez na frente. Eu vou começar aqui fazendo 4 correntes, fazendo um triângulo invertido aqui na 4ª corrente. E seguindo a receita, repetição da 2ª carreira, até a gente chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui do outro lado, a gente volta para não restar dúvidas e eu continuar com as explicações. Vamos lá. Bem, pessoal, estamos chegando aqui na 2ª cava do braço. Como vocês podem ver, essa parte aqui já pertence ao outro bojo. Fiz aqui 2 pontos altos do triângulo invertido e vou fazer o terceiro parando com 2 laçadas na agulha. E um ponto alto duplo que eu vou colocar no primeiro ponto alto do mesmo bloco que está pegando os pontos aqui do bojo da frente. Olhem só, o mesmo bloco. Para subir para a próxima carreira, eu faço 4 correntes, viro o trabalho, um ponto alto sobre o terceiro ponto alto do triângulo invertido da base, 7 correntes. Vou direto para o próximo triângulo invertido e faço um bloco com 3 pontos altos. Pessoal, é exatamente a mesma diminuição que a gente fez na frente, tá? Tanto de um lado da cava quanto do outro, tá? A gente vai fazer a mesma diminuição, não tem como errar. Por isso, eu não vou ficar aqui mostrando a mesma coisa, porque eu acredito que vocês já devem ter entendido, tá? Eu vou só arrumar aqui o trabalho sobre a mesa para eu dar as próximas explicações para vocês. Bem, pessoal, então aqui é o seguinte, vocês irão dar continuidade aqui na parte das costas, trabalhando de uma cava a outra, sempre fazendo essas diminuições que vocês já aprenderam, tá bom? Na parte das costas, a gente não vai abrir decote, ok? A parte das costas vai ser sempre fechada, você vai sempre trabalhando de um lado ao outro e vai afunilando também. Mas vocês irão fazer isso até quando? Vocês devem lembrar que quando eu estava aqui naquele processo de construir as alças, eu falei para vocês colocarem um marcador na última carreira que vocês fizeram com diminuições, certo? Certo. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão contar quantas carreiras vocês trabalharam na frente com diminuições, ou seja, vocês irão contar quantas carreiras vocês fizeram até essa carreira que vocês colocaram o marcador, ok? E aí, vocês vão fazer na parte de trás exatamente a mesma quantidade de carreiras, sempre trabalhando de ida e volta com diminuições dos dois lados. Eu vou avançar o meu trabalho e eu volto já com a minha quantidade de carreiras necessárias concluídas para dar as próximas explicações para vocês. Vamos lá. Pessoal, então aqui como está o meu trabalho, a parte de trás já mais avançada, e como eu pedi para vocês, vocês iriam fazer na parte de trás a mesma quantidade de carreiras com diminuições que vocês fizeram na parte da frente, tá bom? Igualando as carreiras com diminuições frente e costas, ok? Vocês devem lembrar que lá atrás, antes da gente dividir o trabalho em frente e costas, eu tive aquela conversa com vocês sobre a divisão do trabalho que poderia dar uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de espaços, certo? E eu pedi para vocês guardarem a informação que se vocês eram par ou se vocês eram ímpar, porque lá na frente eu iria precisar. Pois é, o momento chegou, é agora que a gente vai precisar dessa informação e eu espero que vocês não tenham esquecido. Se você é do ímpar, igual eu, vocês vão perceber que a parte de trás do trabalho de vocês está mais larga do que a parte da frente. E isso acontece porque, como a gente encontrou uma quantidade ímpar de espaços e como a gente divide por 2, sobra 1, esse 1 que sobrou ficou para trás, ou seja, a parte de trás tem mais pontos do que a parte da frente. Ok. Só que a gente precisa igualar a largura das duas partes, deixar a parte de trás na mesma largura da parte da frente. E como é que a gente vai fazer isso? Simples assim.
Você que é do ímpar, tá? Você que é do ímpar, você vai fazer mais 2 carreiras com diminuições, tá? Seguindo o mesmo modelo que você vem fazendo aqui. Faz mais 2 carreiras com diminuições. Por exemplo, eu fiz aqui na parte da frente 8 carreiras com diminuições. Aqui na parte de trás, eu fiz 8 para igualar e depois eu fiz mais 2 carreiras para poder deixar ela da mesma largura da parte da frente. Aqui vocês conseguem observar o meu mais largo aqui, porém, lá na última carreira, elas estão aqui iguais, tá bom? A direção das nossas alças. Então, aqui na parte de trás, no total, eu fiz 10. E é isso que vocês irão fazer. Vocês vão fazer 2 carreiras a mais, caso vocês sejam do ímpar, tá bom? E depois que vocês fizerem essas 2 carreiras a mais, o que vocês irão fazer? Vocês irão seguir reto, tanto no início quanto no final da carreira, sem diminuições, tá bom? Daqui a pouco eu explico para vocês como é que vocês irão seguir reto. E vocês que encontraram uma quantidade par de espaços, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Por quê? Porque vocês têm na frente e atrás a mesma quantidade de pontos, tá? O trabalho de vocês vai estar certinho. Então, nesse caso, vocês irão seguir reto no mesmo lugar que vocês estão, tá bom? E como é que a gente vai seguir reto? Agora é isso que eu vou explicar para vocês. Para deixar o trabalho mais simples, tá, pessoal? Para facilitar para vocês, a gente vai sempre começar e terminar a carreira com 2 pontos altos. O resto do trabalho, a gente vai seguir a sequência que a gente sabe fazer, tá? A sequência do nosso padrão mesmo. Mas a gente vai sempre começar e encerrar a carreira com 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes que irão equivaler ao primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e vou fazer outro ponto alto aqui do lado. Dessa forma. Agora, eu vou seguir a sequência. E na minha sequência, é a repetição da segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes. E vou fazer o triângulo invertido aqui no meio. E aí, eu vou seguir até o fim da carreira, tá bom? Fazendo aqui os pontos que você já conhece. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui o triângulo invertido, as 3 correntes, e como eu falei para vocês, vocês vão encerrar a carreira sempre com 2 pontos altos, da mesma maneira que vocês irão começar todas as outras carreiras, tá bom? Ficando dessa forma aqui. Vou para a próxima carreira com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e vou fazer o segundo ponto alto. Essa carreira agora é aquela carreira em que a gente faz 7 correntes e o bloco de 3 pontos altos. Só que o primeiro triângulo invertido tá bem pertinho aqui, olhem só. Sobre ele precisa de um bloco. Então, nesse caso, você não vai fazer 7 correntes, porque senão você vai alargar a peça, tá? Você vai fazer aqui apenas 3 correntes. 1, 2, 3, e vai fazer o bloco. Lembrando, você fez 3 correntes aqui, porque o triângulo invertido tá bem próximo aqui do começo da carreira, tá? Só por isso. Mas depois você começa a fazer 7. E vai para o próximo bloco. E faz os 3 pontos altos. E aí, você segue. Quando chegar lá no final da carreira, novamente, vocês vão ter um triângulo invertido bem próximo aqui do fim. Então, vocês irão fazer o bloco, 3 correntes e os 2 pontos altos, tá bom? Simples assim. Todas as vezes em que o triângulo aparecer bem próximo do fim ou do começo da carreira, você vai colocar apenas 3 correntes de separação. Simples assim, eu acho que não requer mais explicações, porque é isso, é básica, tá? E aí vem a pergunta, vocês irão fazer isso até quando? Vocês irão fazer isso até vocês terem na parte de trás a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram na parte da frente, mas dessa vez eu tô falando do total, tá bom? Vocês vão lá do lado da cava e irão contar quantas carreiras vocês fizeram ao todo, tá? Até a última carreira, e irão repetir na parte de trás também. Quando a gente tiver feito isso, a gente volta. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a minha peça. Eu já igualei a quantidade de carreiras entre frente e costas, tá? E agora o que a gente vai fazer é costurar aqui o ombro. Para costurar o ombro, eu escolhi fazer pontos baixíssimos de uma forma bem simples. O que vocês precisam aqui
entender é que para fazer a costura que eu vou fazer agora, é necessário que vocês coloquem a peça do lado avesso. Por quê? Porque tanto a costura com ponto baixíssimo, como com ponto baixo, ou diversos outros tipos de costuras que vocês podem encontrar aí na internet, elas deixam um relevo, tá? Na costura. E o ideal é que esse relevo fique na parte de dentro da peça, na parte avessa, para que ele não fique chamando a atenção quando você estiver vestido, tá bom? Eu vou mostrar aqui como eu vou fazer com ponto baixíssimo, mas você pode usar a técnica que você quiser para fechar esse ombro, tá? O importante é só que você feche, do jeito que você quiser. Tô entrando aqui com a agulha do outro lado, vou laçar o fio e vou puxar. Aí, eu vou pro ponto seguinte, entro na frente, entro no ponto que está na mesma direção, laço e puxo fazendo um ponto baixíssimo, tá? Peço que vocês só não apertem, tá bom? Não apertem os pontos para não franzir a alça. Isso independente da costura que você esteja usando, evitem apertar os pontos para não franzir a alça. E é isso aqui, pessoal. Simples assim. Aqui vocês já conseguem observar o relevo que eu falei para vocês. Olhem só. O relevo que o ponto baixíssimo forma. E aqui do lado direito ele já não aparece, tá bom? Então, façam isso. Coloquem o trabalho de vocês do lado avesso. Façam a costura que vocês quiserem. Terminou esse lado, façam do outro. E aí, quando vocês estiverem com as duas costuras finalizadas, a gente volta para fazer o acabamento. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o meu trabalho. Eu já fechei os dois ombros, como vocês podem ver, e já coloquei ele com o lado avesso para dentro novamente, tá? Eu já estou com o lado direito para fora de novo. Aqui, pessoal, eu estou com o fio amarrado na cava do braço. Eu amarrei o fio em qualquer cantinho da cava do braço, tá bom? Porque agora eu vou mostrar para vocês o acabamento que eu vou fazer, tanto nas cavas quanto no decote. Eu vou usar o mesmo acabamento, que é o mesmo acabamento da peça de 8 anos atrás. Se você não quiser colocar franja na parte de baixo da peça, como a gente vai fazer daqui a pouco, vocês podem, por exemplo, usar o mesmo acabamento na parte de baixo também. Fica aí a critério de vocês para usar o mesmo ou para usar o que vocês quiserem. Bem, amarrei o fio em qualquer lugar, vou colocar aqui a agulha para puxar o fio e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e junto a esse ponto alto eu vou fazer mais 3, tá? Vou repetir a mesma quantidade de pontos que eu fiz na peça de 8 anos atrás. Depois que eu faço o bloquinho com 4 pontos altos somando com as 3 correntes, eu vou deitar esse bloquinho e onde parar eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, para ele ficar pontudinho. 2 correntes, a partir de agora eu faço apenas 2 correntes, já que agora na base eu faço um ponto baixo. E continuo fazendo 3 pontos altos junto a essas 2 correntes. Deito o trabalho e faço um ponto baixo. 2 correntes, 3 pontos altos, e assim eu sigo, pessoal. Pessoal, se vocês quiserem fazer 2 pontos altos ao invés de 3, como eu estou fazendo, o que vai acontecer é que essa ondinha que vocês estão vendo aqui, elas vão ficar mais baixinhas, tá bom? Só isso, mais baixinhas. Aí, vocês podem fazer só 2 como opção, porque aí vocês deixam o trabalho de vocês mais rápido, porque vocês vão fazer o acabamento mais rápido, já que é um ponto alto a menos, e vão gastar menos material também, tá? Mas a ondinha vai ficar mais baixinha. Aí, então, fica aí como opção para vocês. Quando vocês deitarem o pontinho, não estiquem e nem encolham, tá? Não adianta você esticar o bloco para poder acabar mais rápido ou ficar muito encolhidinho, porque não vai ficar legal. Abaixem o ponto e onde parar, vocês façam o ponto baixo e comecem tudo de novo. Então, vocês irão dar a volta fazendo esse acabamento. Encerrou a carreira? Arremata, passa para o outro lado. Terminou do outro lado? Arremata, passa para o decote. E depois dessas 3 partes de cima prontas, com acabamento, a gente vem para a franja. Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha peça, depois que eu terminei
os nossos acabamentos, tá? Depois eu vou fazer apenas os arremates dos fios que ainda estão soltos, olhem só. Todas as partes. Agora a gente vai passar para baixo, tá bom? Eu vou aqui mostrar rapidinho como fazer essas franjas, porque essa franja também é muito simples de fazer, então eu vou tentar ser bem objetiva na hora de mostrar ela, para não levar mais tanto tempo aqui. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir o tamanho que você quer a sua franja, tá? O que você vai ter como referência, tá? De comprimento. Eu tomei aqui como referência essa agenda, tá? Vou tentar fazer aqui as minhas franjas desse tamanho. Então, eu já começo da seguinte forma. Eu coloco a ponta do fio para a parte de baixo, onde tem a abertura da agenda, até porque é por aqui que eu vou cortar. E aí, eu vou dar algumas voltas. Eu costumo dar poucas voltas, tá? Poucas voltas, antes de cortar, eu vou dar aqui 10 voltas. Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Eu gosto de dar poucas voltas para eu não ter problema na hora de cortar, porque às vezes a gente dá muitas voltas, dá para fazer várias fiozinhos de uma vez e na hora de cortar, a tesoura parece que não dá conta. E isso acaba atrasando a gente. Tá? Corta aqui o fio que vem no novelo. E aqui eu já tenho algumas franjas que você pode cortar logo, colocar logo, ou você pode fazer mais, enfim. Vou dobrar, tá? Pontinha aqui com pontinha, tá? E olhem só. E o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei apenas um fiozinho por corrente, tá? Só que eu pulei uma corrente, ou seja, eu coloquei uma corrente e deixei outra sem colocar. Olhem só, vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei aqui um cabo dobrado apenas em uma corrente, deixei uma correntinha sem nada, coloquei novamente um cabo na outra. E mais uma vez eu deixei uma correntinha sem nada. E vou pulando, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Aqui eu vou deixar essa livre, vou aproximar um pouquinho mais, vou deixar essa aqui livre e vou colocar na segunda. Vou colocar aqui a agulha de baixo para cima, porque é dessa forma que eu fiz as outras. Então, eu vou manter aqui a maneira que eu estava fazendo. Vou puxar aqui o centro do meu cabo. Depois que eu passo pela base, eu laço novamente e puxo por dentro da argolinha que se formou. Dou uma apertadinha e, se você quiser, você pode colocar uma cola para que a franja não saia do lugar. Vou para a próxima, vou fazer a mesma coisa. Pontinha com pontinha. Venho aqui para a dobrinha do cabo. Vou pular o primeiro ponto livre e no segundo eu entro de baixo para cima, pego aqui a laçada e puxo. E aí, eu vou fazendo em todos os pontos. O resultado dessa maneira que eu coloquei, você observa nas fotos. De repente, você pode querer mais volumoso, então, o que você pode fazer? Você pode fazer a franja com 2 cabos ao mesmo tempo, você pode colocar em todos os pontos que estão disponíveis, enfim, você pode fazer a distribuição dessas franjas do jeito que você quiser, para que você tenha o resultado que você deseja. Depois de colocar todas as franjas, se você achar necessário, você vai aparando os fios para que eles fiquem no mesmo tamanho, tá bom? No mesmo nível. Ok, pessoal? E assim vai estar pronta a nossa peça. Eu estou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.